falar de laminite, porque senão a gente não termina nunca. Ah, só tem que comentar por alto, tem muita pergunta. Aí. Voltamos. Voltamos. É quando o tema é bom, é assim, entendeu? É de duas. Não, é que esse tema é muito gostoso mesmo de conversar. Tem muita pergunta, tem muita discussão, tem muitas maneiras para resolver os problemas. Então, é super legal mesmo. Eu sou suspeita para falar. A gente teve algumas perguntas sobre laminite. Eu estava até um pouco receoso de entrar no tema, porque realmente é um tema muito amplo. Daria para a gente falar 2, 3 horas só da laminite. Só de laminite. Com certeza a gente estaria só na superfície da laminite. Mas só para não deixar o pessoal totalmente órfão da laminite, vamos falar aqui. Qual que é o tratamento que você preconiza para laminite crônica? Para laminite crônica, você diz assim, crônica antiga, velha, aquele cavalo que já tem laminite há anos, ou crônica que saiu só da fase aguda? Porque são condutas diferentes. A pergunta não foi especificada, mas vamos falar da laminite então, que acabou de sair da fase aguda. A laminite, vamos dar um geral assim do nosso protocolo. Porque teve outra pergunta falando da crio também, então aí você já laça rapidinho. Tudo na mesma. Isso. Pronto. Então o cavalo tá lá, suspeita de laminite, né? Dor, pulso digital, postura antiálgica, quadro de suspeita de laminite. A gente faz a crioterapia sempre que dá, né? Colocamos os animais no gelo, ali gelo com água até acima da coroa, ali no meio da quartela, de 48 a 72 horas. Esse é um protocolo que realmente tem funcionado muito nos casos que a gente tem pegado, assim. Casos de pós-cirúrgico, casos de colite, casos de cavalos que sofrem algum acidente, algum problema em um membro e por sobrecarga do outro membro começam a desenvolver laminite. Nos primeiros sinais a gente faz a crioterapia e com ótimos resultados. Saindo do gelo, né? Saindo do gelo, a gente tem umas botinhas assim que a gente gosta muito. Quando não tem as botinhas, dá para colocar EVA na sola, enfim, mas a gente tem umas botinhas, eu vou até falar o nome, né? É importada, Soft Ride, mas são umas botinhas que tem um silicone, uma palmilha de silicone muito confortável, com uma discreta angulação. Então, realmente, essas botinhas, elas causam um conforto enorme para os cavalos. Então, eles saem do gelo, a gente não manipula aquele casco, a gente põe nas botinhas e aí a gente entra com a conduta medicamentosa mesmo, enfim, que cada equipe tem a sua conduta de medicamentos, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre as causas da laminite. É tão importante quanto você acudir a laminite que está acontecendo ali, é importante você saber o que causou aquela laminite, né? Então, se você tem um animal que está sofrendo síndrome metabólica, se você tem um cavalo que está com uma colite, você tem que saber mais ou menos, porque você tem que acudir a causa, né? O que está causando todo o desencadeamento do aumento das metaloproteinases lá que desencadearam esse quadro de laminite. Então, e também você tem que acudir o que já está acontecendo ali, né? Rezando para conseguir frear o problema. Sempre é um desafio, cada caso é um caso, não tem uma laminite igual a outra. Às vezes o que funciona para um não funciona do mesmo jeito para outro cavalo, mas assim, duas coisas que a gente tem que sempre pensar.
Número um, descobrir por que aquele cavalo teve laminite, né? Porque se você não fizer essa pergunta, você não consegue, Não de trata a casa repente... de base, né? Exatamente. E o outro é agir com todas as nossas armas para tentar frear o processo o quanto antes. Né? Alguém me perguntou do Acepran aqui. Na nossa conduta Sim. de medicação, a gente utiliza sim o Acepran desde o começo, desde o gelo, né? E a heparina, aqui também alguém já está perguntando, a gente não tem utilizado. Antigamente, a gente utilizava heparina, subcutâneo ali nos dias depois da cólica, mas fazem muitos anos que a gente já não faz mais a utilização. E pensando aí nesse quadro mais subagudo ou realmente da laminite crônica, o que você costuma fazer? Sempre que você pode, uma laminite velha, assim, né? Aquele cavalo que já tá com aquela laminite, que já convive, que o casco não cresce, é sempre pensar no reposicionamento falangiano. Então, você tem que avaliar, se possível, né? Com a ajuda do raio-x, que o raio-x, ele dá muita informação para a gente poder atuar nos casos de laminite. Mas trabalhar mês a mês para fazer o reposicionamento falangiano. Né? A gente tem vários casos de cavalos que tiveram laminites graves, com rotação, com perfuração, e que com o tratamento, com o tempo, com o manejo, a gente conseguiu retornar o posicionamento da falange para um ângulo normal, né? Sem rotação. Mas isso envolve tempo, dedicação, investimento, muita paciência. Tem que conviver com as frustrações das laminites, né? Porque abscessos recorrentes aparecem. Você tem, enfim, laminite sempre é uma novela, né? As laminites assim mais graves, elas são uma novela. Então, é um desafio para o veterinário, é um desafio para o dono do cavalo e para todo mundo que está envolvido. Tá ótimo. Fácil E não a gente também mas teve não uma é pergunta, impossível. logo no comecinho a gente estava comentando sobre os diferentes materiais que a gente pode usar para ferrar os cavalos. Então, a ferradura de ferro, a ferradura de alumínio, as ferraduras de plástico são mais uma novidade, assim, entre aspas, um pouco mais moderno, né? E a gente estava falando sobre os efeitos que as vibrações vão ter no casco. E aí a gente teve uma pergunta logo no comecinho, que eu acabei deixando para depois. Você acha que essas vibrações podem servir como causa de base para laminite? Eu acho que não. A não ser que você tenha assim um cavalo que foi correr no asfalto, uma corrida de 20 quilômetros, que tem umas coisas meio malucas, e aquela vibração no asfalto por quilômetros e quilômetros pode sim predispor a uma laminite, mas eu acho assim que não a vibração sozinha, entendeu? Se ele tivesse com uma corrida de 20 quilômetros no asfalto com uma ferradura de borracha, sei lá, talvez também desenvolvesse a laminite, né? Mas assim, essa vibração talvez seja prejudicial, mas não como a vibração normal, assim, um cavalo que usa ferradura de ferro está mais predisposto a ter laminite do que um cavalo que usa ferradura de alumínio. Então aí eu já acho que não. Ok. E o... Pode falar você. O ozônio para laminite. Você já O usou? ozônio Qual que é a sua já experiência usei. para aguda? A pessoa perguntou. Não, tive boa experiência com ozônio para laminite, para a perfuração de solo. Então, para aquela ferida do córeum soliar ali, que é uma ferida, quem já passou por isso, quem já cuidou de cavalo com laminite sabe que é uma ferida bem, bem difícil ali de você controlar a granulação. A dor é muito grande, realmente é difícil. Eu já usei em alguns animais o bag de ozônio com bom resultado. Eu não tenho experiência, eu sei que tem gente que faz ozônio na coroa do casco, ozônio sistêmico. Eu não tenho experiência para poder dar minha opinião. Tá ótimo.
E a gente teve também, deixa eu ver aqui, se a gente sempre deve usar o casqueamento no tratamento dos cascos encastelados. Com certeza. Os cascos encastelados, eles têm diversos tipos de cascos encastelados, né? Tem os club foots, que são aqueles cascos que vêm de potros que talvez tiveram algum tipo de contratura de talão, né? E aí, como consequência, aqueles cavalos, quando crescem e se desenvolvem, eles adquirem uns cascos encastelados, às vezes só um, né? Um encastelado, outro achinelado. Ou às vezes os dois também, mais os anteriores, mas também pode aparecer nos posteriores. E aí é fundamental que você realize o casqueamento bem aplicado para você conseguir reposicionar essa terceira falange, porque ela fica numa posição de flexão da interfalangiana distal, né? Então isso tem uma relação direta com a biomecânica do membro. E também diminui a performance, predispõe a doenças, a lesões, enfim. Então é muito interessante trabalhar nos cascos no sentido de você deixar o talão do tamanho que ele deve ter, né? O talão verdadeiro que a gente chama. Tem outros casos que as pessoas, que eu volto para aquele tema da padronização, né? Tem muita gente que acha que o talão alto, o casco com um talão alto é sinônimo de casco saudável, né? E não necessariamente cada casco tem o talão proporcional, né? O que vai definir isso é a espessura da sola. Então, se você tem excesso de casco na altura dos talões, é como se você ficasse de salto alto, né? As meninas que estão assistindo a live sabem, né? Quem já não foi numa formatura de salto alto e aí você vai lá às 4 da manhã no banheiro, tira a sandália e aí não consegue mais colocar, né? Então, assim, esse é o sentimento que eu sempre penso. Imagina aquele cavalo que ou ele tá talonado com o casco, ou ele tá talonado com uma palmilha talonada, uma ferradura talonada, e ele tem que ficar 24 horas, saltar, ou correr, ou performar, enfim, de salto alto. Sobrecarrega todo o aparato suspensor, então você tem maior flexão da interfalangiana distal, maior extensão da metacarpofalangiana a cada passo. Então você tem uma sobrecarga de flexor superficial, de ligamento suspensor do boleto, de oblíquo sesamoideu, enfim, você tem uma sobrecarga desnecessária de muitos tecidos moles. Então eu acho que aí os cascos encastelados, eles não são sinônimos de cascos saudáveis. Esse é um padrão do passado que muitas pessoas ainda buscam, mas que a gente hoje, entendendo de biomecânica, entendendo um pouquinho mais sobre anatomia, sobre como todo esse funcionamento e as consequências que isso pode trazer, a gente já fica longe deles. Tem uma outra pergunta aqui. O reposicionamento da terceira falange não pode gerar muita tensão no profundo e agravamento da laminite? O reposicionamento, se você tem casos, por exemplo, que você deixa eu reformular minha resposta aqui. Digamos que você tem uma laminite, né? Que você tenha feito a tenotomia do tendão flexor profundo, né? Esses casos você fica com maior facilidade para trabalhar o reposicionamento falangiano. Quando você não faz a tenotomia e o casco está com a falange bem rodada, você vai ter essa pressão, né? Você vai ter essa pressão do flexor profundo porque ele está lá íntegro, né? E você já não tem mais a aderência da parte dorsal da terceira falange porque ela descolou, as lâminas descolaram na parede dorsal do casco. Então, esse reposicionamento, ele vai ser um pouquinho, ele pode demorar um pouquinho mais, porque você vai ter que esperar que essa parede dorsal, ela se reestabeleça, né? Então, que você tenha um crescimento um pouquinho maior do casco, a parede dorsal reestabeleça a sua integridade do córium laminar, e aí você consegue fazer
o reposicionamento pouco a pouco, gradual. Quando você tem aquele seroma enorme, o descolamento total da parede dorsal e só a força do flexor profundo, é bem difícil você conseguir reposicionar. Então, não é a fase de reposicionar. A fase do reposicionamento falangiano é uma fase, eu diria assim, é a terceira fase da laminite, né? Então, primeiro você tira do quadro clínico ali agudo, de dor, aí você consegue uma certa estabilidade, onde você não tem mais rotação, onde você já conseguiu se estabilizar, e a outra fase é a fase que você vai começar a reposicionar. E isso também não é da noite para o dia, é um trabalho que você vai demorar 8, 10, 12, 15 meses para você conseguir fazer um reposicionamento, dependendo da gravidade da laminite. Perfeito. Não sei se eu me fiz entender, né? É que às vezes, assim, as laminites, elas são... Tem várias apresentações, então é um pouco difícil de eu tentar explicar para reposicionar. Sim. A gente teve também uma outra pergunta bastante interessante. Se você pode explicar um pouco sobre o ângulo palmar positivo e ângulo palmar negativo e como corrigir essas alterações. Ótima pergunta. Ângulo palmar é o ângulo que você tem entre o solo, né, e o posicionamento da interfalangiana distal, a angulação. Então, eu vou primeiro falar do ângulo palmar negativo, que a terceira falange ela tem um ângulo palmar ligeiramente positivo, né? A terceira falange a gente até fala que às vezes, se ela tiver algum ângulozinho positivo de rotação, é até considerado normal, né? Não que isso seja bom nem ruim, mas é uma coisa que a gente vê com frequência. O ângulo palmar negativo é quando a terceira falange ela adota uma posição inversa, né? Então a ponta da terceira falange está apontando para cima. E é como se nós humanos andássemos sobre os nossos calcanhares, né? Então você se imagina andando com os seus calcanhares, é isso que um cavalo tem quando ele está com o ângulo palmar negativo. É mais comum nos membros posteriores, mas também pode acontecer nos membros anteriores. O que acontece? Por que o cavalo tem um ângulo palmar negativo, né? Porque ele perde o arco da sola na região dos talões. Então, a sola fica mais espessa na região da pinça e menos espessa na região dos talões, porque ele perdeu o arco da sola, né? Pode ser por fatores genéticos, fatores de carga, de sobrecarga, de casqueamento, enfim, N fatores que a gente pode acabar tendo um cavalo com ângulo palmar negativo. O que a gente costuma fazer? Primeiro que você tem aquele aspecto do casco que você já bate o olho ali e já fala, essa falange deve estar negativa, né? Então você tem a parte dorsal do casco, às vezes acaba tendo aquele formato de bico de papagaio ou focinho de touro, que eles falam, né? Que não é um shape reto, porque a terceira falange está ali agindo contra a parede dorsal, né? Tá numa posição anti-anatômica, antinatural. E o que a gente o que a gente observa? Às vezes, muitas linhas de rugosidade na região dos talões, que os talões ficam colapsados, né? Eles ficam escorridos. Às vezes o talão até vira vira sola, desculpa, a parede do talão, ela acaba virando sola, porque de tanta sobrecarga, de tanta negatividade no ângulo da interfalangiana distal. E aí, para você fazer a correção do ângulo palmar negativo, você tem que agir através do casqueamento, corrigindo a espessura da sola. Então, você tem que deixar essa espessura o mais uniforme possível, retirando o quanto você puder de sola na região da pinça. E aí você tem um reposicionamento da terceira falange. O uso de silicones ou de materiais que você possa também ajudar a refazer o arco da sola, eles também podem ser utilizados.
Alguém está falando aqui que a linha da... Ah, o Fábio, tudo bem, Fábio? O Fábio, que a linha da coroa também muda, exatamente. Você vê que a linha da coroa fica... A linha da coroa, ela acompanha a falange distal, né? Então, ela fica bem distorcida e o cavalo tem vários problemas de postura, de sobrecargas articulares, sobrecargas de tecidos moles. Às vezes a gente recebe cavalo com muita dor nas costas, por exemplo, e aí quando o treinador já chama assim, nossa, doutor, tem que infiltrar as costas, tem que de repente fazer os jarretes, a patela, o cavalo tá com problema, e quando você vai ver, é só você corrigir o ângulo negativo da interfalangiana distal. E aí você consegue resolver todos os problemas, porque aquele cavalo vai ficar com uma postura melhor. E o ângulo positivo seria os encastelados, né? O club foot, que eu já falei, ou os encastelados que propositalmente, né, por algum motivo, são deixados com excesso de parede na região dos talões. Perfeito. E outra coisa que só queria complementar dos encastelados. Não, pode, fica à vontade. É que predispõe a rachaduras, né? Então, assim, se você tem um casco que está encastelado e, além disso, ele está assimétrico, medial ou lateral, apresentando uma assimetria, a chance de você ter uma rachadura de casco é muito grande. Certo. Quando pego um animal que tenha o casco bem alterado, não devo corrigir ele totalmente, mas de quanto em quanto tempo eu devo ter de intervalo entre as fases de correção? É uma ótima pergunta. Eu acho o seguinte, se você sabe o que você está fazendo, se você sabe exatamente o que você tem que tecnicamente fazer naquele casco, aonde que você tem que mexer e aonde você quer chegar, você consegue fazer as correções de uma maneira até muito mais rápida do que as pessoas pensam, né? Geralmente eu digo que leva um ciclo de 3 ferrajamentos. Então, hoje, daqui 30 dias, daqui 60 dias. Em 3 ferrajamentos você muda o shape de um casco. Você tem um cavalo totalmente ângulo palmar negativo com o casco, a parede dorsal abaulada. Em 3 casqueamentos corretos, você consegue mudar até o shape desse casco, já começa a ter uma parede dorsal reta e normal de novo. Agora, assim, como a gente já faz isso há algum tempo e a gente tecnicamente sabe onde a gente quer chegar, muitas vezes a gente vai longe logo no primeiro casqueamento. A gente já consegue, quando você está com um profissional que tem habilidade, que está ali junto com você, a gente avisa o proprietário. É claro que eu não vou fazer uma mudança drástica num cavalo se ele tem uma prova ali semana que vem, ou dali a 15 dias, né? Mas eu consigo corrigir muitas distorções logo no primeiro casqueamento, e aí eu adoto um manejo ali um pouquinho mais conservador nos primeiros dias depois desse casqueamento. E quando tem muitas distorções, você vê que a postura do cavalo muda, as tensões do cavalo melhoram. E quando você já tem lesão, né, nesses animais, você já sabe que ali o cavalo já vai adotar uma posição de repouso que não vai sobrecarregar os tecidos que já estão lesionados. Bacana. E aqui acabou de chegar uma pergunta sobre o uso de palmilha com apoio na ranilha para esses cavalos que têm ângulo negativo. Você tem usado? Tem indicação, sim, tem indicação. Uso de palmilha com apoio na ranilha e melhor ainda se você pudesse colocar o silicone, nem que seja ali só na parte palmar, né? O plantar ali do ápice da ranilha para trás. Aí seria top, porque aí você consegue refazer esse ângulo no arco da sola onde foi perdido. Então, é muito importante você conseguir deixar a espessura da sola uniforme e se você puder dar um suporte físico para esse arco que foi perdido, aí você vai ter um conforto maior e talvez uma manutenção do ângulo correto por mais tempo. Perfeito. Andressa, acho que as perguntas, a grande maioria, pelo menos, a gente respondeu. Algumas ficaram até um pouquinho repetitivas, tá? Então a gente vai encerrando por aqui. Eu queria te agradecer muito,
a sua participação, a prazer. sua disponibilidade para estar aqui conversando com a gente. Acho que foi bastante enriquecedor, foi muito Sem positivo. A Que gente bom. teve algumas ótimas perguntas. Uhum. Então, queria realmente te agradecer muito pela participação. E agradecer Eu- também a participação de todo mundo que estava aí assistindo. Eu agradeço também a vocês, a todo mundo que assistiu, que fez pergunta, que discutiu. Isso aí só engrandece todo mundo que está aqui, né? Se a Sim, gente está aprendendo, sim. a gente está se desenvolvendo, a gente está crescendo e essa é a ideia. exatamente essa é a ideia. Eu convido todo mundo que quiser entrar lá na bio da iQuix. A gente tem eu fiz um PDF de termos terapêuticos, assim, um glossário, né, de termos terapêuticos utilizados no ferrajamento e casqueamento. Então, tem todos esses termos que a gente costuma falar. Eu acho que a comunicação, quanto melhor a comunicação, mais a gente vai conseguir É a base de tudo, né? andar, exatamente. E também a gente faz várias postagens, eu tenho vários conteúdos referentes a vários temas que a gente comentou aqui. Então, com fotos, ilustrações, enfim, os comentários, as postagens lá. Aí, quem quiser, dá uma olhadinha. Tá bom? Muito Com certeza. obrigada. Perfeito. E essa live, a parte 1 e parte 2 vão ficar salvas no IGTV e a gente também vai baixar no nosso canal do YouTube. Então, quem que quiser ter acesso, né, mais para frente para pensar, ler, estudar e usar a nossa live, fica disponível para todo mundo. Tá ótimo. E se alguém tiver alguma dúvida que não deu para tirar aqui, manda um direct lá, a gente vai ter o maior prazer em responder todo mundo. Tá ótimo. Perfeito, gente. Ok. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.